Olá, estou fazendo esse vídeo para falar um pouco sobre o alimentador automático de aquário que eu comprei no Mercado Livre, e também mostrar em mais detalhe as partes desse alimentador, né? Quando estava pesquisando, fiquei com alguma dúvida se esse iria me atender, ou se seria melhor comprar outro modelo, mas finalmente pelas fotos aqui que eu estava vendo, eu imaginei que mesmo isso aqui não sendo ideal para o meu aquário, eu ia conseguir adaptar, né? E aí a minha intenção aqui é mostrar melhor as partes que compõem o adaptador, o alimentador, para quem também tiver interesse em adaptar, né? A maioria desses alimentadores tem a abertura para saída de comida de ração um pouco maior do que é necessário, né? No meu caso, eu tenho um aquário de 24 litros com somente um peixe beta e nenhum dos alimentadores que eu tinha encontrado iriam atender muito bem. Então, esse modelo aqui é o que é mais vendido no Mercado Livre, tá? No momento da compra, eu paguei esse valor que está aqui. E é o mesmo preço que também estava no Shopee, tá? Então, eu não vou passar por esses mecanismos aqui, porém ele opera com pilha, né? Nesse caso, para alimentador, eu acho até mais vantagem, tá? Operar com pilha para caso tenha queda de energia, se não deixar o peixe ali sem o alimento, né? São duas pilhas AA, elas entram aqui. Então, o alimentador, ele tem essas partes aqui, tá? E a parte de baixo, que é a de fixação no aquário, ela tem uma abertura bem larga e é possível fechar para deixar bem restrito aqui. O meu aquário tem um vidro de 4 milímetros, é um vidro bem fino. Então isso aqui atende bem, né? E caso, né, acho que não vai ser preciso nada menor que isso. E também é possível para quem deixa o aquário tampado, botar uma outra base aqui, que é uma base adesiva, para deixar em superfície plana, tá? Não sei se tem uma foto aqui, acredito que não. Mas é basicamente um círculo com um adesivo que você pode deixar ele colado, tirando essa peça aqui. Essa peça aqui também gira, tá? Aqui atrás tem os controles. E primeiro deixa eu mostrar essa primeira adaptação que eu fiz, que é para reduzir o tamanho da câmara aqui de alimento. Para quem tem um peixe beta, isso aqui o que cabe de alimento aqui é suficiente para uns 10 anos, tá? Então eu tentei reduzir o máximo possível, pelo menos aqui na metade. E para usar isso eu usei uma tampinha que eu desgastei com uma retífica e fiz aqui algumas indentações, uns cortes aqui nas laterais para que ele encaixe de forma mais rente. Então tá com pouco alimento aqui dentro que eu estou usando para testar e você vê que não está caindo nenhum para o outro lado, tá? A segunda adaptação foi aqui na parte que abre. Então a parte que abre para soltar o alimento, ela consegue ficar totalmente fechada, tá? Aqui não está fechando por causa dessa outra adaptação que eu fiz, mas ela fica totalmente fechada. Deixa eu tirar isso aqui. Você vê que ela fecha completamente e a parte que abre o mínimo possível é esse tamanho aqui, tá? Mesmo nessa abertura menor possível, ainda é muito alimento para um beta. Então o que o pessoal tem feito online, aí se você ver as avaliações, é colocar uma fita aqui para tapar mais ou menos pela metade esse buraco. Eu achei melhor colocar um pedacinho de metálico aqui, tá? E aí eu fiz ele com esse recorte para que trave aqui, sem precisar colocar nenhuma fita adesiva.
E agora o alimento que cai é o que está nesse quadradinho aqui. Então eu deixo geralmente assim, né? Pode até fechar um pouco mais, mas não recomendo, porque daí pode ser que fique preso o alimento, enganche e tape o buraco. Tá? E a outra vantagem dessa forma é que não tem adesivo, né, para colar, né, os grãos de comida, e você pode facilmente retirar, ele não fica colado. Você consegue mexer ele nessa maneira. Tá? E para fazer isso, eu só usei um desses corta-gotas de vinho, né? Isso aqui, se você tiver alguma loja que seja especializada em vinho, geralmente eles ganham isso aqui como brinde e distribuem para os clientes. Você pode perguntar. Geralmente quando você pergunta, o vendedor dá uns 10, 15, eles não têm utilidade para isso geralmente. Tá? Então isso aqui é bom porque não é papel, né? Então não vai segurar muita umidade e é bem resistente. Então só fiz recortar com a tesoura e deixei essa parte aqui sobrando para, com a fricção, segurar no lugar sem precisar de nenhuma fita. Então vamos colocar as partes. Essa parte aqui é uma parte que encaixa no motor para girar. Aqui eu tenho o adaptador que eu fiz para reduzir a câmera, tá? Com um pouco de fita isolante. E uma tampinha que é tipo uma tampinha mais ou menos do tamanho de uma tampa de Pringles. A tampa de Pringles em si é um pouco larga demais para esse compartimento, tá? Então, caso você use, talvez precise lixar, ou no meu caso eu usei uma retífica para desgastar um pouco, né? Quando você for usar uma retífica ou lixar, usa uma máscara porque solta bastante microplástico, né? Então, essa parte aqui encaixa, que era uma das dúvidas que eu tinha, se isso aqui soltava. Então, solta. Como esse compartimento aqui ficou separado, eu vou incluir aqui um pacotinho de sílica gel para reduzir a umidade. Ele vai ficar separado da comida. E por último, dá para fechar essa tampinha aqui, que na verdade, né, no meu caso, eu prefiro fechar ela quando por aqui por dentro, porque como ficou tudo bem rente, eu preciso abrir um pouco de espaço aqui só para liberar e depois só apertar tudo e tudo fica encaixadinho, tá? Poderia ter sido um pouco mais, talvez se eu não tivesse usado tanta fita isolante, teria um pouco mais de área aqui para trabalhar, né? Que não tem nesse caso, porém forçando um pouquinho tudo encaixa, tá bom? É um plástico resistente. Aqui ficou uma pequena abertura que depois eu vou vedar com fita, já que aqui não passa alimento por hora, mas se tivesse reduzido um pouco aqui a fita isolante, isso não seria um problema. Então vamos colocar tudo de novo. Ok. Essa parte aqui também normalmente abre para você colocar o alimento. No meu caso eu só estou usando para colocar o sílica para manter ele com baixa umidade. E agora para testar a quantidade de alimento que cai, né, no aquário eu tenho a intenção de deixar ele um pouco inclinado para frente para não precisar encher isso aqui de comida. Então vou simular isso aqui e apertar o botão manual para ver a quantidade de comida que sai. Tá? Então, essa quantidade aí de comida que sai é mais do que o suficiente, né, para um beta, né? Então, nesse caso aqui, eu deixaria a alimentação uma vez por dia, caso seja essa quantidade aqui, que já é muita. Porém, reduzindo aqui um pouco mais, você consegue um fluxo um pouco menor. Tá? Então, com essa abertura, deixa eu rodar aqui de novo, que eu acho que não deu para ver pela câmera.
Tá? Então aqui já reduziu para 5 grãos. Às vezes aqui com a abertura menor ele vai enganchar, então talvez seja melhor abrir um pouco mais, tá? E ir controlando dessa maneira, tá? Eu deixaria rodando ele por 1 ou 2 dias fora do aquário e um dia em cima do aquário para ver como reage a umidade. Porém, é possível ter um controle um pouco melhor, né, fazendo essas adaptações para o tipo de peixe que você tiver. Então, essa quantidade aqui é uma quantidade boa para 2 vezes ao dia, de repente. E é isso. Depois eu vou fazer um vídeo aqui de como ficou instalado no aquário. E caso alguém tenha dúvida, pode colocar aí que eu tento ajudar.